o debate... É porque, assim, eu tenho uma visão do debate que ela é meio pessimista. O debate, pra mim, quando eu vou assistir um debate, assim, de candidatos a governo, a presidência e tal, é um circo de horrores. Porque eu pergunto, Ciro, qual que é o teu plano? O que tu pretende... Dou um cenário. E, pô, mas o que tu pretende fazer com os impostos sobre o consumo? Aí você vai falar, bom... 30 segundos. O que eu vou fazer sobre os impostos sobre o consumo, cara, é o seguinte, mas assim, é mais importante dizer que você é um filho da puta. É mais importante dizer que você é ladrão, você roubou aqui. A pergunta que eu fiz foi pro caralho. Quando voltar pra mim, eu vou ficar puto. Daí eu não vou reafirmar minha pergunta. Eu vou fazer o quê? Eu vou te bater de volta. Sim. E na tréplica, tu vai me bater de volta. Quem tem a última tréplica sempre põe a palavra final. E aí ninguém respondeu porra nenhuma de plano. Isso tudo acontece na frente do povo. E a gente não pode supor que democracia, sabe, é um regime de concessão. Democracia é um regime de cidadania. Sim. Por pior que seja o processo, todo mundo tem que se submeter a ele, né? Quando esse tipo de espertezinha acontece, as pessoas percebem. Se você repete 1, 2, 3, 4 vezes esse expediente, você está correto. Muitas vezes. Mas no nível de presidente da República, e não é só debate, são as sabatinas, você se expor. É inacreditável. E eu vou até dizer, não é por exibição de preparo, é porque só vai mudar o Brasil quem estabelecer com o povão uma cumplicidade. Se não houver essa cumplicidade, o povo não vai ser cúmplice, sabe, dessa promessa difusa de que vai voltar o tempo generoso da picanha e da cerveja. Mas ninguém tá prometendo que vai mudar o Brasil. O Brasil tá parado, você tá entendendo? Tipo assim, eu acredito que se ganhar qualquer um dos dois, vai continuar essa... Eu chamo de pausa no sentido de que paramos de discutir o modelo e a gente tá aos pandarecos mantendo o que já tá aí, né, rigorosamente, e aí o que acontece? Se entra o Bolsonaro ou o Lula, vai ser mais um ano de antítese dessa candidatura, você tá entendendo? E não vai passar nada. Desculpa, a manutenção do modelo econômico. Isso. E esse modelo econômico é o seguinte, o Brasil, pela primeira vez em 120 anos de estatística, não cresce nada. E nasce 25 milhões de pessoas. Você imagina. O bolo já era precariamente distribuído no Brasil. Aí vai picanha e cerveja. Quando terminou o governo do Lula, 1 de cada 5 brasileiros estavam passando fome. 20%. Números oficiais. Aí depois a Dilma aumentou para 22%, agora está em 38%. Só piora as coisas no Brasil. O desemprego era 4, 4,5%, 4,5%. Hoje é 12, 11, 10, 10,5% e tal. Percebe? Tudo está se deteriorando no Brasil. Se a gente não bota isso em debate, por quê? Porque a razão não é que o Brasil deixou de ter minérios em abundância, petróleo sobrando, a fronteira agrícola mais fecunda do planeta Terra, a matriz energética mais limpa e barata existente, porque é de base hidráulica e potencial solar, eólica, hidrogênio verde do mundo. Não é por isso, tá tudo aí, a riqueza está aí. O fracasso é político. Porque a elite política que o PT e o PSDB representaram, hoje estão claramente duas faces da mesma moeda, produziram o Bolsonaro. Pela crise econômica e pela roubalheira generalizada. O povo não é burro. Cara, tem fotografia de mala com dinheiro em espécie de 51 milhões de reais. No apartamento do Gedel. Sabe com quem que o Lula está agarrado hoje na Bahia? Com o Gedel. Percebe? Aí você quer o Eunício Oliveira, 1 bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras, 60 processos em cima de mim porque quer me calar na base da chantagem. E eu vou lá e denuncio. Eu fui para o Lula denunciar. Sabe com quem que o Lula está agarrado hoje? Com o Eunício Oliveira. Percebe? Muito triste tudo aí isso. Entrega Transpetro para não sei o quê, Romero Jucá, Renan Calheiro. Está agarrado com as mesmas caras, porra. Por que essa base não faz ele explicar? Eu não entendo essa posição messiânica. Quer dizer, entendo até, mas a elite mas não artística... dá para justificar. Não dá para justificar. Sabe, os meus amigos, pessoas que defendem a candidatura do Lula com unhas e dentes, até que a gente tem que abrir mão de ouvir outros projetos, votar em quem acredita. Eles nunca trazem essa ponderação. E você sabe o que é mais engraçado? Eu assisto, às vezes, alguns desses influenciadores, assistindo a pessoas falando sobre esses desmandos do PT, essas coisas, e eles fazem uma certa cara, eles têm um asco muito grande de quando você faz esse tipo de crítica, porque eles acham que isso é cabo eleitoral do Bolsonaro. Eles estão tão bitolados com essa ideia de que ou vence um ou vence outro, que basta você falar uma verdade... Quer dizer, o PT não faz autocrítica, beleza. E nem os eleitores agora podem fazer. Quer dizer, eu simplesmente... nem os críticos. Quer dizer, a gente tá aqui. Aí eu fico imaginando essas pessoas assistindo um corte e a gente fala, não, porque
tá com o Eunício Oliveira de novo. Eles fazem tipo, tá com... Tipo, eles tiram um sarro do fato de você estar falando disso como se isso fosse um instrumento pra fortalecer o Bolsonaro. É isso. Então quer dizer que a gente tem que se fingir de louco, a gente fica junto com o PT brigando contra o PSDB, que eles chamavam de fascista, agora o vice do PT é do PSDB. Mas não era fascismo antes de ontem? Ah, não, mas agora existe um fascismo maior. Então, todo inimigo do PT é fascista. Todo mundo que fala um A contra o PT, na verdade, está a favor do projeto fascista. Pro outro lado liberal. também. Sim, o outro lado é a mesma coisa. Não, é que o outro lado, eu tô falando mais com a esquerda porque é quem eu convivo mais. É óbvio que o outro lado replica rigorosamente. Rigorosamente não, mas muito parecido. Não, o gabinete do ódio do Bolsonaro foi copiado do gabinete do ódio do Lula e do PT. Que é uma coisa assim, 247, DCM, não sei o quê, tudo é gabinete do ódio financiado com dinheiro sujo. Dinheiro sujo e é para destruir reputações. Aí o Bolsonaro monta a mesma estrutura, igualzinho. Lá vai o pessoal se queixar. O que é? O pessoal aqui não gosta. Eu gosto de dar o nome aos bois. Ora, pô. Ó, eu não quero parecer que eu tô só batendo no Lula, porque senão eles vão falar exatamente isso, que eu sou cabo eleitoral do Bolsonaro. Mas da mesma forma que quando eu falo com os meus parentes, eu falo, o que explica o Bolsonaro, se ele defende tanto a parte produtiva do país, eu entendo de onde vem o desejo das pessoas de, quando estourou a pandemia, terem uma aversão a essa ideia de fechar as coisas e fazer a quarentena. Eu de verdade entendo, porque é um país tão difícil das coisas caminharem, que quando vem uma ameaça dessa, a primeira reação, as pessoas sentirem um pavor, foi um pânico, né? Então tá bom, então agora acabou mesmo, né? Vai fechar tudo e tal. E aí, se o Bolsonaro queria representar isso, por que ele não chegou lá e falou assim, eu falo isso sempre com os meus parentes, com as pessoas que eu conheço, que defenderam ele, falou, por que ele não foi lá e falou, gente, vamos usar a máscara, vamos comprar a vacina. Por quê? Porque o Brasil não... Não, usando o argumento deles, tá entendendo? Usando, gente, ó, não tem essa, a gente não vai poder parar, vamos supor, tá? Que ele fala, não vai poder parar, mas ele lá de máscara, ele sempre, aqui tem medidas sanitárias que estão sendo estudadas, vamos usar máscara. Eu me comprometo, a primeira vacina segura que aparecer, a gente vai ser o primeiro da fila, porque o Brasil não pode parar, porque o Brasil é um país em desenvolvimento, porque foi tão duro chegar até aqui. Se ele tivesse feito isso, eu falo, por que ele não fez isso? Por que ele tem que ser o retrato falado da ignorância suprema? Tudo que é minimamente consciente do mundo, o Bolsonaro é contra. Eu não preciso nem perguntar pra ele. Se é idiota, ele é a favor. E isso me frustra, porque eu queria... Quando ganhou o Bolsonaro, eu fiquei numa coisa assim, vá lá. Quem sabe Mas eu pouco também. de liberalismo no Brasil. Eu não sei, né? Exato. Quem sabe? E eu fico pensando o que seria, se teria dado menos errado se a gente não tivesse tido o episódio mundial da pandemia. Será que a política mais liberal talvez não tivesse dado uns frutos? Veja, a gente precisa entender no Brasil o que diabo é que as pessoas entendem por política mais liberal. Porque o Bolsonaro... Eu conheço o Bolsonaro há 25, 30 anos. Eu era governador em 93. Você não tinha nascido ainda. 93. Eu tinha, 93. 93 eu já era governador. E o Bolsonaro era um deputado aloprado, que fez um discurso defendendo o fechamento do Congresso, não sei o que e tal, e eu, jovem governador do Ceará, pedi a cassação e a prisão do Bolsonaro. Naquela data. Eu conheço ele de longa data. Sabe o que o Bolsonaro tem de liberal, irmão? No sentido técnico da palavra? Nada. Não, eu sei. Assim, pra mim, isso daí caiu no colo dele. Estatista, corporativista. Ele existia, sabe? A razão de ser do Bolsonaro era a defesa de microprivilégios de funcionário público militar. Isso era o universo do Bolsonaro. Gratificação, quinquênio. Era tudo que ele entendia... O Bolsonaro, se você quiser, irmão, você que não for fanático, recupera a opinião do Bolsonaro sobre a privatização da Eletrobras. São coisas muito fortes. Eu não posso aceitar a privatização da Eletrobras, porque não sei o que, isso é o regime do país, e nós vamos ter que entregar a tarifa para o capital estrangeiro, uma estatal chinesa e tal. Pega isso dizendo em 2018, rapaz. 2018 tem nada de liberal, isso é tudo um grande estelionato. Grande estelionato. Como o Lula não tem nada de esquerda. Mas ele aglutinou uma força política, digamos assim, porque ele tem o Guedes... O que ele fez foi terceirizar que nem o Lula. Sim. Que nem o Lula. Então, mas a nossa aspiração era essa. Qual é a engenharia da política no Brasil? Você faz a presidência da República, você testa de ferro de 3 interesses. Se for do lado do Lula. Primeiro interesse, os bancos controlam a economia. Segundo interesse, a esquerda controla a agenda identitária, as políticas sociais, a agenda identitária, Ministério do Negro, Ministério da Mulher, Ministério não sei de que era o Lula. Tá certo? E entrega vamos dizer, a política ao Centrão. A política, a fisiologia ao Centrão. Qual é o modelo do Bolsonaro?
terceiriza a presidência para os bancos. Pauta moral. Para os bancos. Troca a pauta identitária pelo reverso da pauta identitária, explorando a evolução cristã, pentecostal brasileira, e entrega a política para o Centrão. É isso que eu estou falando. Aí o Lula e o Bolsonaro são pessoas diferentes? Claro que são pessoas diferentes. A Dilma é uma pessoa diferente, o Fernando Henrique é uma pessoa diferente. Mas estão usando os mesmos mecanismos. Rigorosamente a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. E a militância cá embaixo também virou isso. Um fanatismo absolutamente hidrófobo que impede a racionalidade. Você não pode discutir mais nada. Agora, Hidrófobo raivoso, tá bom, gente? Hidrofobia é a raiva, é isso aí. Eu tenho umas coisas do projeto do Ciro pra discutir. Eu não sei se agora é a hora, Fica à vontade, pô. Porque é o seguinte, eu tenho... Eu até fiz um story sobre isso. Acho muito legal, por exemplo, poder vir aqui e aí tem o livro do cara. Você pode ler ali, ele não pode desmentir o que ele já escreveu. E você pode concordar ou não. Veja bem. Porque eu falei no último programa que Isso. você... Assim, posso discordar de várias coisas que tá aí, mas tem um plano. Isso. Tem um plano. Isso. E assim, teve um... Eu preciso aqui pedir uma desculpa, talvez, que alguns programas pra trás aí, a gente tava conversando e eu falei, pô, mas ninguém tem projeto e tal. Ninguém apresenta Magoei. Mas porque eu sou fã. Mas é que eu não tava falando falando de você. Eu tô brincando. Porque, Tinha um assim, contexto ali onde tava só os lógico. candidatos. só o Lula e o Bolsonaro. É isso, assim. claro. Vai lá. Enfim, o que eu tô dizendo assim, aí muita gente pode achar que isso é puxar saquismo, mas é que não é, porque eu acho que isso deveria ser o mínimo. Votar Você não em fez projeto. nada demais. Você não fez nada demais, Ciro, Óbvio. digamos assim. Mas nada mesmo. É que aqui no Brasil, quando alguém dá qualquer traço de lucidez, quer dizer, inclusive um amigo meu, grande amigo meu, sócio, Sama, pediu pra eu até perguntar isso, assim, que é por que as pessoas, quando vão contratar um funcionário, quando vão escolher um médico, elas dão tanto valor pra capacidade, pra capacitação. O brasileiro tem esse olhar. A gente quer o melhor, a gente quer mesmo quem não tem a capacitação, quer usar serviços de pessoas que sabem o que estão fazendo. Na hora da eleição, que é o cargo máximo, a pessoa deixa isso em segundo, terceiro, quarto plano. Não, se o cara sabe alguma coisa, se ele tem algum estudo, se ele tem alguma ideia pra concatenar de uma forma organizada, dane-se. O que importa é o que ele... Concatenar sempre me pega. O que importa é o que ele representa, entendeu? O que importa é a imagem que ele vai passar e se ele representa, sabe, aquela figura que eu gosto e que eu me identifico, entendeu? É um concurso de Miss. É um concurso de Miss, Mas exatamente. isso é a apologia da ignorância. Por quê? Porque o líder máximo da esquerda brasileira nos últimos 30 anos faz a apologia da ignorância. Perfeito. Esse é o problema. E como ele tinha uma carga simbólica extraordinária, isso bastava para o Brasil, sabe, da redemocratização. Veja bem, quando ele entrou, ele mereceu parcialmente ou totalmente esse eu mérito. Ajudei, cara. Né? Eu ajudei. O cretino é isso. Foi uma coisa... O cretino é isso. Eu lembro até hoje de pessoas indo lá na minha casa falar sobre o PT, falar sobre como isso ia ser uma revolução. E na hora que entrou, eu era muito novo, né? Na hora que entrou, foi tomado um sentimento, assim, de que realmente, sabe, tinha alguém ali que pela primeira vez ia ter um olhar mais social e que as pessoas estavam, né, ampliando o poder de compra e tendo oportunidades. E depois veio todo esse lance da educação, né, tal. Então, das universidades e tal. Mas, enfim, eu acho que se... Não cobrar um projeto num momento como esse, porque se a gente tá na maior crise de todas, então o projeto tem que ser ainda mais sofisticado e ainda mais complexo.